Vocês acreditam que um filho pode olhar nos olhos do próprio pai e dizer que ele vai ser esquecido? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo há 3 anos. Eu estava ali, sentado na mesa da cozinha, tomando meu café da manhã como sempre fazia, quando meu filho chegou para me dar uma notícia que mudaria minha vida para sempre. Pai, eu e a Marina decidimos que você precisa sair daqui. A gente quer privacidade, quer construir nossa família sem interferência. Você vai ser esquecido mesmo, então é melhor se acostumar logo com essa ideia. Gente, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Esse menino que eu criei, que eu sustentei por 30 anos, que eu paguei faculdade, que eu ajudei a comprar a primeira casa, estava me expulsando como se eu fosse um cachorro velho que não serve mais para nada. Mas sabem o que mais me doeu? Foi a forma como ele falou. Frio, calculado, como se eu fosse apenas um móvel velho que ele queria se livrar. Esquecido? Eu perguntei, sentindo um nó na garganta. Você acha que eu vou ser esquecido? Pai, seja realista. Você tem 72 anos, não tem mais nada para oferecer. Seus amigos já morreram quase todos, você não trabalha mais, não tem dinheiro guardado. Quem vai se lembrar de você quando você morrer? Ninguém. Aquelas palavras caíram como uma bomba no meu peito. Eu que sempre fui um homem trabalhador, honesto, que sacrifiquei tudo pelos meus filhos. Eu que trabalhava de domingo a domingo na oficina mecânica para dar o melhor para eles. Eu que nunca me casei de novo depois que a mãe deles morreu, porque queria me dedicar inteiramente à criação deles. A Marina, minha nora, estava do lado dele concordando com tudo, balançando a cabeça como se fosse a coisa mais natural do mundo expulsar um idoso de casa. Ela sempre me olhou com desprezo, sempre achou que eu era um empecilho na vida deles. E agora ela tinha conseguido convencer meu próprio filho a me abandonar. Você tem uma semana para arrumar suas coisas e sair, continuou meu filho. A gente já conversou com a assistente social. Ela disse que tem uma vaga num lar para idosos na periferia. É o que você merece mesmo. Lar para idosos. Sabem como é que funciona esses lugares. Você entra lá e vira só mais um número. Ninguém se importa com sua história, com quem você foi, com o que você conquistou na vida. Você vira apenas mais um velho esquecido esperando a morte chegar. Naquela noite, eu fiquei acordado pensando nas palavras do meu filho. Você vai ser esquecido. Essa frase não saía da minha cabeça. E foi então que eu tive uma ideia. Se ele achava que eu ia ser esquecido, então eu mesmo ia me encarregar de fazer isso acontecer. Mas não da forma que eles esperavam. No dia seguinte, eu comecei meu plano. Primeiro, fui no banco e cancelei todas as minhas contas. Saquei todo o dinheiro que tinha. Não era muito, mas era o suficiente para o que eu queria fazer. Depois, fui na prefeitura e dei baixa no meu CPF, cancelei meus documentos, apaguei meu nome de todos os registros oficiais que consegui. Vocês podem pensar que eu estava louco, mas eu sabia exatamente o que estava fazendo. Se meu filho queria que eu fosse esquecido, então eu ia desaparecer de verdade. Ia virar um fantasma, uma sombra que ninguém conseguiria encontrar. Passei os próximos dias apagando todos os meus rastros. Cancelei meu telefone, fechei minha conta de energia, de água, de gás. Doei toda a minha mobília para instituições de caridade, sempre sem deixar meu nome. Era como se eu tivesse morrido, mas continuava vivo. Meus vizinhos começaram a perguntar o que estava acontecendo, onde eu ia morar. Eu só dizia que ia para longe, que não voltaria mais. Alguns ficaram tristes, outros nem ligaram. Mas o que mais me marcou foi a reação da Dona Marta, minha vizinha de 50 anos. Seu Hélio, ela me disse com lágrimas nos olhos, você não pode fazer isso. Você é uma pessoa importante para a gente aqui no bairro. Quem vai consertar nossas bicicletas quando quebrar? Quem vai ajudar os meninos com os deveres de matemática? Foi aí que eu percebi uma coisa. Meu filho estava errado. Completamente errado. Eu não ia ser esquecido. Pelo menos não pelas pessoas que realmente importavam. Os vizinhos se importavam comigo. As crianças do bairro se importavam comigo. O pessoal da feira se importava comigo.
Mas eu já tinha tomado minha decisão. Eu ia até o fim com meu plano, não para provar que meu filho estava certo, mas para mostrar para ele o que ele realmente tinha perdido. Na véspera da minha partida, eu fiz algo que ninguém esperava. Peguei todo o dinheiro que tinha economizado durante anos, eram quase R$200 mil que eu guardava para emergências e para deixar de herança para os meus filhos, e abri uma conta numa cidade vizinha. Mas não parei por aí. Vocês lembram que eu sempre fui mecânico? Pois bem, durante todos esses anos trabalhando, eu conheci muita gente. Empresários, donos de oficinas, pessoas influentes. E tinha um em especial, o Rafael, que sempre me respeitou muito. Ele tinha uma rede de oficinas e sempre dizia que se eu quisesse trabalhar com ele, as portas estavam abertas. Então eu liguei para ele e contei minha situação. Não toda a verdade, claro, mas disse que precisava recomeçar longe da família por questões pessoais. O Rafael não só me ofereceu trabalho, como também me deu uma oportunidade que mudou tudo. Seu Hélio, ele disse, eu tô precisando de alguém de confiança para gerenciar minha nova filial. Você tem experiência, conhece o ramo, e eu confio em você mais do que em qualquer jovem formado em administração. Que tal? Gerente. Aos 72 anos, eu estava recebendo uma proposta para ser gerente de uma oficina grande, com salário 3 vezes maior do que eu ganhava quando trabalhava por conta própria. Mas o mais importante, eu ia ter uma nova identidade, uma nova vida, longe do meu filho que achava que eu ia ser esquecido. No último dia, na minha antiga casa, eu deixei uma carta para meu filho. Não era uma carta de despedida chorosa. Não. Era algo bem direto. Filho, você conseguiu o que queria. Eu desapareci. Você não vai mais ter que se preocupar comigo, não vai mais ter que aturar sua vergonha de ter um pai velho e sem dinheiro. Agora vocês podem viver sua vida perfeita sem interferência. Espero que sejam felizes. E não se preocupem em me procurar quando eu morrer, porque vocês mesmos disseram que eu seria esquecido. Então considerem que eu já morri. Saí de casa de madrugada, sem fazer barulho, sem olhar para trás. Era como se eu tivesse realmente morrido e renascido em outra pessoa. Peguei um ônibus para a cidade vizinha e comecei minha nova vida. Os primeiros meses foram difíceis, não vou mentir. Não era fácil reconstruir uma vida inteira aos 72 anos. Mas sabem de uma coisa? Eu nunca me senti tão livre, tão útil, tão respeitado quanto me senti nessa nova vida. Na oficina, eu não era o pai rejeitado, o velho estorvo. Eu era o seu Hélio, o gerente respeitado que conhecia de motor como ninguém. Os funcionários me admiravam, os clientes confiavam em mim, o Rafael me tratava como um pai. Aluguei um apartamento pequeno, mas aconchegante, fiz novos amigos, comecei a frequentar uma igreja. Aos poucos, eu fui percebendo que minha vida tinha muito mais sentido agora do que tinha antes. Eu não estava mais vivendo para agradar ninguém, não estava mais andando em ovos para não incomodar. E o mais interessante, eu comecei a receber propostas para dar palestras sobre mecânica em escolas técnicas. Imaginem só, eu que meu filho achava que seria esquecido, estava ensinando jovens, passando meu conhecimento adiante, sendo reconhecido como mestre no meu ofício. Mas a verdadeira reviravolta na minha história aconteceu 1 ano depois que eu tinha desaparecido. O Rafael veio conversar comigo no escritório da oficina com uma proposta que eu nunca imaginei que pudesse receber na vida. Seu Hélio, ele disse, sentando na cadeira na frente da minha mesa, eu tô pensando em me aposentar. Meus filhos não querem tocar o negócio, eles têm outros planos. E eu não confio em mais ninguém além de você para assumir a empresa toda. Empresa toda. Vocês conseguem imaginar? Uma rede de 5 oficinas, com mais de 50 funcionários, faturamento de milhões por ano. E ele estava oferecendo tudo isso para mim, o velho que o próprio filho achou que seria esquecido. Mas Rafael, eu disse, ainda sem acreditar, eu tenho 73 anos, como é que você quer me dar uma responsabilidade dessas? Seu Hélio, idade é só um número. O que importa é competência, honestidade, experiência. E você tem tudo isso. Além disso, você é a única pessoa que eu conheço que trata os funcionários como gente que se preocupa de verdade com o negócio. Não era só uma proposta de trabalho.
Era uma sociedade. Ele queria me dar 40% da empresa, me ensinar toda a parte administrativa que eu não conhecia e, depois de 2 anos, passar o comando total para mim. Eu aceitei, claro. E sabem o que aconteceu? Em 6 meses, a empresa cresceu 30%. Os funcionários ficaram mais motivados, os clientes mais satisfeitos, os lucros aumentaram. Eu, que era para ser esquecido, estava comandando um negócio próspero e sendo respeitado por todo mundo. Mas o destino ainda tinha mais surpresas guardadas para mim. Um dia, eu estava na oficina central revisando uns orçamentos quando chegou um cliente novo. Era um homem de uns 50 anos, bem vestido, dirigindo um carro importado. Ele queria fazer uma revisão completa no veículo. Enquanto eu estava examinando o carro, conversando com ele sobre os problemas que ele tinha notado, ele começou a me contar sobre a vida dele. Dizia que era empresário, que tinha uma empresa de construção civil, mas que ultimamente estava passando por uns problemas familiares. Sabe como é, seu Hélio, ele disse, suspirando fundo. Eu expulsei meu pai de casa há mais de 1 ano, achando que estava fazendo certo. Minha mulher me convenceu de que ele era um peso morto na nossa vida. Agora eu tô começando a me arrepender. Meu coração deu um pulo. Será que era possível? Eu olhei pro homem com mais atenção. A voz era familiar, os gestos também. Mas o rosto estava diferente, mais magro, com olheiras, como de quem não dorme bem há muito tempo. E por que você se arrepende? Eu perguntei, tentando manter a calma. Ah, sei lá. As coisas não estão dando muito certo depois que ele saiu. Meu casamento tá uma porcaria, minha esposa não para de reclamar de tudo. E eu fico pensando no que ele deve estar passando, onde ele deve estar morando agora. Era meu filho. Meu próprio filho estava ali na minha frente, sem me reconhecer, desabafando os problemas dele para mim. O velho que ele achava que seria esquecido. Você já tentou procurar ele? Eu perguntei. Tentei, sim. Mas é como se ele tivesse sumido da face da terra. Cancelou todos os documentos, não tem mais telefone, endereço, nada. Os vizinhos disseram que ele simplesmente desapareceu um dia e nunca mais deram notícia. E se você encontrasse ele, o que você faria? Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando pro chão. Eu acho que pediria desculpa. Acho que tentaria consertar as coisas. A verdade é que eu sinto falta dele. Falta das conversas, dos conselhos, da presença dele em casa. Vocês podem imaginar o turbilhão de emoções que passou pela minha cabeça naquele momento. Parte de mim queria me revelar, queria abraçar meu filho e perdoar tudo. Mas outra parte ainda estava magoada, ainda lembrava da frieza com que ele me expulsou de casa. Decidi que não era o momento. Não ainda. Ele precisava aprender mais algumas lições antes de eu me revelar. Então terminei o serviço no carro dele, cobrei o preço justo, e ele foi embora sem imaginar que tinha acabado de conversar com o próprio pai. Mas essa não foi a única vez que isso aconteceu. Nas semanas seguintes, meu filho voltou mais algumas vezes na oficina. Sempre com desculpas diferentes. Um barulho no motor, uma revisão, uma segunda opinião sobre algum reparo. Mas eu percebi que, na verdade, ele estava gostando de conversar comigo. A cada visita, ele se abria mais. Contava sobre os problemas no casamento, sobre como se sentia culpado por ter expulsado o pai de casa, sobre como a vida dele tinha perdido o sentido depois disso. Era como se ele tivesse encontrado em mim, sem saber quem eu era, a figura paterna que ele mesmo tinha rejeitado. Sabe, seu Hélio, ele me disse numa dessas conversas, eu acho que cometi o maior erro da minha vida. Meu pai pode ter os defeitos dele, mas ele sempre foi um homem honrado, trabalhador. E eu o tratei como se fosse lixo. Por que você fez isso? Eu perguntei. Porque minha mulher ficava enchendo minha cabeça, dizendo que ele era um atraso de vida, que a gente nunca ia prosperar com ele em casa. E eu, como um idiota, acreditei. Agora eu vejo que quem realmente estava atrapalhando nossa felicidade era ela, com essa mentalidade mesquinha. Foi então que ele me contou algo que me chocou. A Marina, minha ex-nora, tinha começado a traí-lo poucos meses depois que eu saí de casa.
Ela arranjou um amante mais novo, mais bonito, e agora queria se separar para ficar com o outro. A ironia é que agora ela quer metade de tudo que é meu, ele continuou. A casa, o dinheiro, até a empresa que eu consegui construir depois que meu pai saiu. E eu não tenho ninguém para me aconselhar, ninguém para me dar suporte. Meu pai era quem sempre me orientava nas decisões difíceis. Eu senti uma mistura de pena e satisfação. Pena porque, no final das contas, aquele era meu filho e eu não gostava de vê-lo sofrendo. Satisfação porque ele estava finalmente entendendo o valor do que tinha perdido. Durante esses meses de conversas, eu fui conhecendo um lado do meu filho que eu nunca tinha visto antes. Sem a influência negativa da Marina, sem a pressão de parecer um marido perfeito, ele mostrava um lado mais humano, mais vulnerável. Eu comecei a entender que talvez ele não fosse realmente ruim, apenas tinha sido manipulado por uma pessoa interesseira. Mas eu ainda não estava pronto para me revelar. Primeiro, eu queria ver se essa mudança dele era real ou se era só uma fase passageira por causa dos problemas no casamento. Então eu decidi fazer um teste. Numa das visitas dele à oficina, eu inventei uma história. Disse que conhecia um homem idoso que tinha sido expulso de casa pelo filho, que estava passando necessidade, precisando de ajuda. Se você pudesse ajudar esse senhor, eu perguntei, você ajudaria? Claro que sim, ele respondeu sem hesitar. Depois do que eu fiz com meu pai, qualquer oportunidade que eu tiver de ajudar um idoso, eu vou agarrar. É uma forma de tentar compensar o mal que eu causei. E se esse senhor fosse seu próprio pai? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos cheios de lágrimas. Se meu pai aparecesse aqui agora, eu me jogaria no chão pedindo perdão. Eu faria qualquer coisa para compensar o sofrimento que causei para ele. Eu mudei, seu Hélio. Eu mudei muito. Foi aí que eu soube que era a hora. Era hora de me revelar, de dar uma chance pro meu filho se redimir, de talvez reconstruirmos nossa relação. 2 dias depois, marquei um encontro com ele na oficina, mas dessa vez não foi para mexer no carro. Disse que tinha algo importante para conversar. Quando ele chegou, eu já estava com tudo preparado. Senta aí, eu disse, apontando para a cadeira na frente da minha mesa. Eu tenho uma história para te contar. E então eu comecei a contar. Contei sobre um homem de 72 anos que foi expulsado de casa pelo próprio filho. Contei sobre como esse homem decidiu desaparecer, apagar seus rastros, se reinventar. Contei sobre como ele construiu uma nova vida, encontrou sucesso e reconhecimento longe da família que o rejeitou. Meu filho me ouvia em silêncio, com uma expressão cada vez mais confusa, como se começasse a entender onde eu queria chegar. E sabe o que mais impressionante nessa história? Eu continuei. É que esse homem não foi esquecido como o filho dele previu. Pelo contrário, ele se tornou mais respeitado e bem-sucedido do que nunca. Hoje ele é sócio proprietário de uma das maiores redes de oficinas da região, tem dezenas de funcionários que o admiram, é reconhecido como uma referência na área. Seu Hélio, meu filho disse com a voz trêmula, por que você está me contando essa história? Foi então que eu me levantei da cadeira, caminhei até ele, e disse as palavras que mudaram tudo. Porque eu sou esse homem. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu filho ficou olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. Os olhos dele percorreram meu rosto, procurando os traços familiares que ele conhecia. E quando finalmente me reconheceu, ele desabou. Pai, ele sussurrou, levantando da cadeira com as pernas trêmulas. Pai, é você mesmo. Sou eu, filho. O velho que você disse que seria esquecido. Ele se jogou nos meus braços e começou a chorar como uma criança. Pai, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu fui um monstro, eu fui o pior filho que existe. Me perdoa. Eu também chorei. Chorei porque, apesar de toda a mágoa, de todo o sofrimento, aquele ainda era meu filho. Chorei porque finalmente ele tinha entendido o erro que cometeu. Chorei porque, depois de tanto tempo, eu tinha minha família de volta. Eu te perdoo, filho, eu disse, segurando ele nos meus braços. Mas nunca mais me diga que eu vou ser esquecido.
Nunca mais. Nós conversamos por horas naquele dia. Ele me contou sobre todos os arrependimentos, sobre como a vida dele tinha virado um inferno depois que eu saí. Eu contei sobre minha nova vida, sobre como eu tinha conseguido não só sobreviver, mas prosperar sem eles. Pai, ele disse no final da conversa, eu sei que não mereço, mas será que você me daria uma segunda chance? Será que a gente consegue reconstruir nossa relação? Eu olhei para ele por um longo tempo antes de responder. Filho, segunda chance todo mundo merece. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez você vai ter que me conquistar de novo. Você vai ter que provar que realmente mudou. E foi o que ele fez. Nos meses que se seguiram, meu filho se divorciou da Marina, que ficou com muito menos do que esperava, porque meu filho foi esperto e protegeu os bens mais importantes. Ele começou a me visitar regularmente, não só na oficina, mas também no meu apartamento. Pouco a pouco, nossa relação foi se reconstruindo. Mas agora era diferente. Agora ele me respeitava, me admirava, valorizava minha presença na vida dele. Ele tinha aprendido da pior forma possível que um pai não é um peso, mas um tesouro. O mais interessante é que a história não acabou aí. 6 meses depois da nossa reconciliação, o Rafael decidiu que realmente queria se aposentar. E como tinha prometido, ele me passou a empresa inteira. Eu me tornei o proprietário de uma das maiores redes de oficinas da região. Meu filho, que estava passando por dificuldades financeiras por causa do divórcio, me pediu um empréstimo. Mas ao invés de simplesmente emprestar o dinheiro, eu fiz uma proposta melhor, ofereci uma sociedade. Ele virou meu sócio na empresa, trabalhando lado a lado comigo. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, eu posso dizer que sou um homem realizado. Tenho uma empresa próspera, tenho o respeito de todos que me conhecem, tenho uma relação excelente com meu filho. Mas, principalmente, eu provei que não seria esquecido. Pelo contrário, eu me tornei inesquecível. Na minha cidade nova, todo mundo me conhece como Seu Hélio, o empresário bem-sucedido que começou do zero aos 72 anos. Na empresa, sou respeitado por todos os funcionários. E na vida do meu filho, eu voltei a ser a figura paterna importante que sempre deveria ter sido. A lição que eu tiro de tudo isso é simples. Nunca deixem que alguém diga que vocês vão ser esquecidos. Não importa a idade que vocês têm, não importa quantos anos já passaram, vocês sempre podem recomeçar, sempre podem mostrar seu valor, sempre podem provar que são únicos e especiais. Eu podia ter me entregado ao desespero quando meu filho me expulsou de casa. Podia ter aceito ir pro tal lar de idosos e realmente ter virado só mais um número esquecido. Mas eu escolhi lutar. Escolhi mostrar que ainda tinha muito para dar, muito para contribuir, muito para ser lembrado. E vocês também podem fazer isso. Não importa o que a família de vocês diz, não importa se os filhos de vocês não valorizam vocês. Vocês têm valor próprio, têm conhecimento, experiência, sabedoria que ninguém pode tirar de vocês. E se as pessoas mais próximas não conseguem enxergar isso, então é hora de encontrar outras pessoas que consigam. Às vezes a gente precisa desaparecer para aparecer de verdade. Precisa se afastar para que as pessoas sintam nossa falta. Precisa provar nossa importância longe de quem não nos valoriza. Meu filho aprendeu isso da forma mais difícil. Ele teve que me perder completamente para entender o que tinha perdido. Teve que ver o pai dele prosperando sem ele para perceber como tinha sido ingrato e cruel. Mas no final, tudo valeu a pena. Hoje nós temos uma relação muito melhor do que tínhamos antes. Ele me respeita como homem, me admira como profissional, me ama como pai. E eu tenho certeza de que nunca mais ele vai me dizer que eu vou ser esquecido. Porque agora ele sabe a verdade. Pais como nós, com nossa experiência de vida, nossa sabedoria, nossa capacidade de recomeçar mesmo na terceira idade, nós não somos esquecíveis. Nós somos inesquecíveis. Mas a história ainda não tinha acabado. Gente, vocês acham que depois de toda essa reviravolta as coisas se acalmaram? Não, não se acalmaram. A vida ainda tinha mais surpresas guardadas para mim e pro meu filho. 3 meses depois da nossa reconciliação, eu estava no escritório da empresa quando recebo uma ligação que mudou tudo de novo.
Era da assistente social da prefeitura, a mesma que tinha arranjado aquela vaga no lar de idosos para mim anos atrás. Seu Hélio, ela disse, com a voz preocupada, o senhor precisa vir aqui urgente. Tem uma situação muito delicada envolvendo seu nome. Eu fiquei intrigado. Que situação podia ser aquela? Eu não tinha mais nenhum documento oficial naquela cidade. Tinha apagado todos os meus rastros. Como que podia ter algum problema? Cheguei lá e a assistente social me recebeu com uma expressão muito séria. Seu Hélio, o senhor foi dado como morto oficialmente. Sua ex-nora entrou com um processo de morte presumida, alegando que o senhor desapareceu sem deixar rastros há mais de 2 anos. Morto oficialmente. Vocês conseguem imaginar o absurdo da situação? Eu estava ali, vivo, próspero, dono de uma empresa, e oficialmente eu estava morto nos documentos da prefeitura. E qual o problema disso? Eu perguntei. O problema é que ela já entrou na justiça para receber uma indenização do seguro de vida que o senhor tinha. E não só isso, ela está reivindicando a posse da casa onde o senhor morava, alegando que como esposa do filho, ela tem direito aos bens do falecido. Aquela cobra da Marina. Mesmo depois de se separar do meu filho, ela ainda estava tentando tirar proveito da situação. Ela tinha descoberto que eu tinha um seguro de vida pequeno, de uns 50 mil reais, e uma casa simples que valia uns 100 mil. Não era muito dinheiro, mas para uma pessoa interesseira como ela, qualquer coisa servia. E como é que resolve isso? Eu perguntei. O senhor vai ter que provar que está vivo, obviamente. Mas não vai ser simples. O processo de reversão de morte presumida é complicado, envolve advogados, custos, pode demorar meses. Eu saí de lá pensando na ironia da situação. Eu que tinha fingido estar morto para mostrar para o meu filho o que ele tinha perdido, agora realmente estava morto nos papéis, e uma pessoa que eu detestava estava se aproveitando disso. Mas sabem o que mais me irritou? Quando eu contei a situação para o meu filho, descobri que ele sabia de tudo desde o começo. Pai, ele me disse, com cara de culpado, eu não quis te contar antes porque não queria te preocupar. Mas a Marina me procurou há uns meses, quando ela soube que você tinha desaparecido. Ela queria que eu confirmasse que você estava realmente morto para ela poder pegar o dinheiro do seguro. E você confirmou? Eu perguntei, sentindo o sangue ferver. Não, pai. Eu nunca faria isso. Eu disse para ela que não sabia se você estava vivo ou morto, que você tinha sumido mesmo. Mas ela não acreditou em mim e decidiu entrar com o processo mesmo assim. Foi aí que eu decidi que ia dar uma lição nessa mulher que ela nunca ia esquecer. Não bastava ela ter destruído meu relacionamento com meu filho, agora ela queria ainda lucrar com minha suposta morte. Contratei o melhor advogado da região. Com o dinheiro que eu tinha agora, eu podia pagar os melhores profissionais. E planejamos uma estratégia que ia pegar a Marina completamente desprevenida. O advogado entrou com um processo de reversão da morte presumida, mas de uma forma muito discreta, sem alarde. Paralelamente, ele começou a investigar os documentos que a Marina tinha apresentado para a justiça. E vocês não vão acreditar no que descobrimos. A Marina tinha forjado alguns documentos. Ela tinha apresentado falsas declarações de vizinhos dizendo que eu estava passando por dificuldades mentais antes de desaparecer. Tinha inventado dívidas que eu supostamente tinha para justificar porque eu teria sumido. Tinha até forjado uma suposta carta de despedida onde eu dizia que não aguentava mais viver. Fraude documental. Crime contra a fé pública. Tentativa de estelionato contra a seguradora. Os crimes foram se acumulando conforme a investigação avançava. Mas o mais interessante foi a reação dela quando soube que eu estava vivo. O meu advogado marcou uma audiência na justiça para discutir o caso, e claro, eu compareci pessoalmente. Gente, vocês tinham que ver a cara da Marina quando eu entrei naquela sala de audiência. Ela estava sentada lá, toda confiante, conversando com o advogado safado que ela tinha contratado. Quando me viu, ela ficou branca como papel, os olhos arregalados, a boca aberta. Seu Hélio, ela gaguejou. Mas você não estava morto. Como vocês podem ver, eu disse, dirigindo-me ao juiz, eu tô bem vivo.
E muito interessado em entender por que essa pessoa tá tentando me matar no papel para roubar meu dinheiro. A audiência foi um espetáculo. O advogado da Marina tentou argumentar que ela tinha agido de boa fé, que realmente acreditava que eu estava morto. Mas quando meu advogado apresentou as provas das falsificações, não teve como negar. O juiz foi implacável. Não só cancelou o processo de morte presumida, como também determinou que a Marina fosse investigada por todos os crimes que ela tinha cometido: fraude, falsificação de documentos, tentativa de estelionato. Mas o melhor ainda estava por vir. Vocês lembram que eu tinha me tornado sócio proprietário de uma rede de oficinas próspera? Pois bem, durante todo esse tempo, a empresa não parou de crescer. E eu não parei de investir em outros negócios também. Com a orientação do Rafael, que mesmo aposentado continuava me dando conselhos, eu comecei a diversificar os investimentos. Comprei imóveis, investi em outras empresas, apliquei dinheiro no mercado financeiro. Em 2 anos, meu patrimônio tinha crescido mais de 10 vezes. Quando a Marina descobriu isso, porque essas coisas sempre acabam vazando numa cidade pequena, ela quase teve um troço. A mulher que tinha me desprezado como um velho sem valor agora descobria que eu era um dos empresários mais prósperos da região. E aí ela fez o que toda pessoa interesseira faz: tentou se aproximar de novo. Começou a mandar recados pro meu filho, dizendo que queria conversar comigo, que tinha se arrependido de tudo que tinha feito, que reconhecia meu valor. Pai, meu filho me disse um dia: a Marina quer falar com o senhor. Ela disse que quer pedir desculpas pessoalmente. Eu ri. Filho, você acha que eu nasci ontem? Ela não quer pedir desculpas. Ela quer ver se consegue alguma vantagem financeira de mim. Mas talvez a gente devesse dar uma chance para ela, não é? Todo mundo merece uma segunda oportunidade. Não, filho. Nem todo mundo merece. Tem gente que já teve sua chance e desperdiçou. A Marina não só me desrespeitou como tentou me roubar depois que eu morri. Esse tipo de pessoa não muda. Mas a Marina não desistiu fácil. Ela começou uma campanha para tentar se reaproximar da família. Mandava presentes caros pro meu filho. Com o dinheiro que ela não tinha, obviamente estava se endividando para impressionar. Aparecia nos lugares onde ela sabia que ele ia estar. Falava mal de mim para os conhecidos em comum, dizendo que eu estava sendo vingativo e rancoroso. A estratégia dela estava funcionando, infelizmente. Meu filho, que sempre foi de coração mole, começou a ficar dividido. Por um lado, ele sabia que eu estava certo sobre o caráter dela. Por outro lado, ela estava fazendo um teatro muito convincente de arrependimento. Pai, ele me disse numa dessas conversas: eu sei que a Marina fez coisas erradas. Mas ela é a mãe dos meus filhos futuros. Se a gente se reconciliasse, talvez. Que filhos futuros? Eu perguntei. Vocês estão divorciados há mais de 1 ano. É que, pai, a Marina disse que se a gente conseguisse resolver as coisas com o senhor, ela toparia tentar uma reconciliação no nosso casamento. Ali eu entendi o jogo dela. A Marina tinha percebido que, se conseguisse se reconciliar com meu filho, ela indiretamente teria acesso ao patrimônio que eu tinha construído. Afinal, meu filho era meu sócio na empresa e provavelmente seria meu herdeiro no futuro. Era um plano diabólico, mas muito bem arquitetado. Ela estava usando o sentimento do meu filho contra ele mesmo, fazendo-o acreditar que uma reconciliação familiar era possível. Eu decidi que era hora de tomar uma atitude drástica. Marquei uma reunião com os dois, meu filho e a Marina, no escritório da empresa. Disse que queria conversar sobre toda a situação e talvez encontrar um caminho para a paz familiar. A Marina chegou toda produzida, vestida com roupas caras que claramente não podia pagar, cheia de sorrisos falsos e palavras doces. Ela me cumprimentou como se fossemos velhos amigos que não se viam há tempos. Seu Hélio, ela disse, tentando soar sincera, eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas por tudo que aconteceu entre nós. Eu sei que cometi erros, que fui injusta com o senhor. Mas eu mudei, eu cresci como pessoa. Mudou? Eu perguntei, fingindo interesse. Como assim mudou? Eu aprendi a valorizar a família,
aprendi que dinheiro não é tudo na vida. O que importa mesmo é ter pessoas que amam a gente por perto. Interessante, eu disse. E por acaso essa mudança tem alguma coisa a ver com o fato de você ter descoberto que eu não sou mais aquele velho pobre que você desprezava? Ela engoliu em seco, mas manteve o sorriso forçado. Claro que não, seu Hélio. O dinheiro do Senhor não tem nada a ver com isso. Eu sempre respeitei o Senhor como pessoa. Sempre respeitou? Eu ri. Marina, você me chamou de peso morto, lembrar? Você convenceu meu filho a me expulsar de casa. Você tentou roubar meu seguro de vida forjando documentos. Que respeito é esse? Foram erros do passado, ela insistiu. Eu era uma pessoa imatura, não sabia o que estava fazendo. Mas hoje eu entendo o valor que o Senhor tem para nossa família. Nosso valor, meu filho interrompeu, não nossa família. Nós não somos mais uma família, Marina. Mas podemos ser de novo, ela disse, agarrando a mão dele. Podemos recomeçar, construir uma vida melhor, mais madura. O Senhor não gostaria de ter netos, seu Hélio? Eu e seu filho podemos dar isso pro Senhor. Era a jogada final dela. Usar a possibilidade de netos para me convencer a aceitar a reconciliação. Ela sabia que todo avô tem o sonho de conhecer os netos, de deixar um legado para a próxima geração. Mas ela não sabia que eu já tinha pensado em tudo isso. E eu tinha uma resposta que ia deixar ela sem chão. Marina, eu disse, me levantando da cadeira, você quer saber uma coisa? Eu realmente gostaria de ter netos. Gostaria muito. Mas eu prefiro morrer sem netos do que ter netos filhos de uma cobra como você. Pai, meu filho protestou. Não, filho. Deixa eu terminar. Marina, você acha que eu nasci ontem? Você acha que eu não entendo o seu joguinho? Você não mudou porcaria nenhuma. Você continua sendo a mesma pessoa interesseira e manipuladora de sempre. A única diferença é que agora você descobriu que eu tenho dinheiro. A máscara dela começou a cair. O sorriso falso desapareceu e ela me olhou com raiva. O Senhor não pode me impedir de reconstruir minha família. Não posso. Eu ri. Marina, você está enganada se acha que eu vou permitir que você entre de novo na vida do meu filho só para destruir ele uma segunda vez. Pai, meu filho disse, confuso, mas o Senhor não falou que todo mundo merece uma segunda chance. Eu falei que você merecia uma segunda chance, filho. Porque você é meu sangue, você cresceu comigo, você foi influenciado por ela. Mas ela já mostrou quem realmente é. Não uma vez, mas várias vezes. Foi aí que eu puxei um envelope da gaveta da mesa. Marina, eu tenho uma proposta para você. Que proposta? Ela perguntou, com os olhos brilhando de ganância. Eu tô disposto a te dar 100 mil reais para você sumir da vida da minha família para sempre. Assina um documento renunciando a qualquer contato futuro com meu filho, se muda para outra cidade e o dinheiro é seu. O silêncio na sala foi total. Meu filho me olhava como se eu tivesse enlouquecido. A Marina olhava pro envelope como se fosse um tesouro. 100 mil reais? Ela perguntou, tentando esconder a ansiedade na voz. 100 mil reais. Mais do que você conseguiria ganhando qualquer processo na justiça, mais do que você conseguiria roubando com seus esqueminhas. E sem ter que fingir que mudou, sem ter que aturar uma família que você despreza. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, claramente fazendo as contas na cabeça. 100 mil reais era muito dinheiro para ela, que estava endividada e sem perspectivas. E se eu não aceitar? Ela perguntou. Se você não aceitar, eu vou tornar sua vida um inferno. Eu tenho dinheiro, tenho influência, tenho contatos. Eu vou me certificar de que você nunca mais consiga um emprego decente nessa cidade. Vou processar você por todos os crimes que você cometeu. Vou contratar investigadores para descobrir todos os seus segredos e torná-los públicos. Pai, meu filho protestou de novo. O senhor não pode fazer isso. Posso sim, filho. E vou fazer. Porque essa mulher é um câncer na nossa família. Ela já destruiu nossa relação uma vez,
Não vou permitir que ela faça isso de novo. A Marina me encarou por um longo tempo, como se tivesse calculando as chances de vencer uma guerra contra mim. E chegou à conclusão óbvia: ela não tinha como ganhar. Tá bem, ela disse finalmente. Eu aceito sua proposta. Mas eu quero 150 mil. Não. 100 mil ou nada. E a proposta expira em 5 minutos. Ela olhou pro relógio, depois pro envelope, depois pro meu filho. Ele estava claramente confuso e magoado com toda a situação, mas eu sabia que no fundo ele entenderia que eu estava fazendo o melhor para ele. Tá bem, ela disse. 100 mil. Eu peguei o documento que meu advogado tinha preparado e coloquei na mesa. Era um contrato bem detalhado, estabelecendo que ela renunciava a qualquer contato futuro com meu filho, que se mudaria para uma cidade a pelo menos 500 quilômetros de distância, e que se quebrasse o acordo, teria que devolver o dinheiro em dobro. Ela leu tudo rapidamente e assinou sem hesitar. Dinheiro sempre foi mais importante para ela do que qualquer relacionamento. Eu peguei o cheque que já estava pronto e entreguei para ela. Marina, foi um prazer fazer negócios com você. Espero nunca mais vê-la na minha vida. Ela pegou o cheque, guardou na bolsa e se levantou da cadeira. O senhor vai se arrepender disso, seu Hélio. Um dia o senhor vai precisar de mim e eu não vou estar aqui. Marina, eu disse, sorrindo, eu já precisei de você. Precisei que você saísse da minha vida. E você acabou de cumprir essa necessidade perfeitamente. Ela saiu batendo a porta, e eu fiquei sozinho com meu filho. Ele estava visivelmente abalado com tudo o que tinha acontecido. Pai, ele disse, com a voz triste, era necessário fazer isso. Era, filho. Era muito necessário. Você ainda não entende, mas um dia vai entender que eu salvei sua vida hoje. Como assim salvei minha vida? Filho, você acha que a Marina realmente tinha mudado? Você acha que ela queria voltar para você por amor? Ela queria o dinheiro, só isso. Se vocês tivessem se reconciliado, em poucos anos ela teria encontrado uma forma de ficar com metade dos meus bens através de você. Ele ficou pensativo por um tempo. Mas pai, e se ela realmente tivesse mudado? E se a gente tivesse perdido uma chance de ser feliz? Filho, pessoas como a Marina não mudam. Elas apenas encontram formas mais sofisticadas de continuar sendo as mesmas. Acredite em mim, daqui a alguns anos você vai me agradecer por ter feito isso. E eu estava certo. 6 meses depois, descobrimos que a Marina tinha usado o dinheiro que eu dei para ela para montar um esquema de golpes contra idosos em outra cidade. Ela foi presa por estelionato e formação de quadrilha. Quando meu filho soube da notícia, ele veio me procurar com lágrimas nos olhos. Pai, o senhor estava certo. Completamente certo. Eu quase caí na armadilha dela de novo. Eu sei, filho. Por isso é que eu fiz o que fiz. Um pai sempre protege o filho, mesmo quando o filho não entende que está sendo protegido. Hoje, 3 anos depois de tudo isso, eu posso dizer que sou um homem completamente realizado. Minha empresa continua crescendo. Meu filho se tornou um excelente sócio e administrador. Nossa relação está melhor do que nunca. Ele até arranjou uma namorada nova, uma moça maravilhosa que me trata com carinho e respeito. E o mais importante, eu provei de uma vez por todas que não seria esquecido. Pelo contrário, eu me tornei uma referência na minha cidade. As pessoas me conhecem não só como um empresário bem-sucedido, mas como um homem que soube dar a volta por cima nas circunstâncias mais difíceis. Esses dias, um jovem empresário veio me procurar pedindo conselhos sobre como administrar o negócio da família. No final da conversa, ele me disse algo que me marcou muito. Seu Hélio, o senhor é uma inspiração para todos nós. O senhor provou que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mostrar seu valor. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Não importa o que os outros digam sobre vocês, não importa se a própria família não reconhece seu valor. Vocês sempre podem provar que são importantes, que são únicos, que são inesquecíveis. Às vezes a gente precisa desaparecer para que as pessoas percebam nossa importância. Às vezes a gente precisa se reinventar para mostrar do que somos capazes.
E às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis para proteger quem a gente ama. Meu filho aprendeu da pior forma que um pai não é um peso, mas um tesouro. Aprendeu que experiência de vida não é algo que se descarta, mas algo que se valoriza. E aprendeu que família não é sobre sangue, mas sobre respeito, carinho e consideração mútuos. Hoje, quando eu olho para trás, eu não tenho nenhum arrependimento. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Porque no final das contas, eu não só provei que não seria esquecido, como também salvei meu filho de uma mulher que só queria destruir nossa família. A vida é assim, gente. Às vezes ela nos coloca em situações impossíveis, nos faz passar por injustiças terríveis. Mas se a gente tem coragem, determinação e fé em si mesmo, a gente sempre pode dar a volta por cima. Vocês nunca são velhos demais para recomeçar. Nunca são insignificantes demais para fazer a diferença. E nunca são esquecíveis demais para deixar uma marca no mundo. Lembrem-se sempre, vocês são únicos, especiais e têm muito a oferecer. Não deixem que ninguém diga o contrário.